Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 5 – Armado e Perigoso. Estou feliz em vê-lo novamente tão cedo, Naruto-san. Akizami disse enquanto Naruto se sentava em uma cama de exame e permitia que o mestre de jiu-jitsu checasse seu braço. Eu estava com medo de que com todos os nossos. Para ser honesto, realmente aconteceu. Naruto respondeu, tentando não estremecer quando o aperto de Akizami se moveu sobre seu antebraço. Mas eu não pude fazer meus exercícios matinais de força e então notei que meu braço inchou como se eu o tivesse enfiado em uma colmeia. E você foi para a escola primeiro hoje antes de vir? Bem, eu tive que pedir a Miu-chan e Kenichi para me mostrar onde era esse lugar, para começar. Estou pensando que esta não é a única razão. Akizami disse quando começou a tocar nas áreas onde podia sentir as inconsistências do osso de Naruto. Vem agora. Você pode me dizer. Confidencialidade médico-paciente e tudo mais. Por que você escolheu vir aqui? Porque Shigure é uma senhora assustadora, assustadora. Naruto apenas suspirou e balançou a cabeça quando pensou na ameaça não tão velada da beleza empunhando armas antes de murmurar baixinho. VY, Ryuji, Taki e Strani, vocês são aterrorizantes. Ponto. Ela basicamente ameaçou sequestrá-lo ou matá-lo se ele não a ouvisse. Nenhuma dessas opções era particularmente atraente para ele. Ele não esperava que um pingo de interesse viesse do intelectual filosófico, mas de fato foi isso que ele obteve. Akizami parecia interessado apenas em ouvir Naruto falar. VY Govorit, Naruto-kun. Você fala russo. Naruto não achava que Akizami o teria ouvido ou entendido o que ele havia dito. E isso apenas tornava o que ele havia dito a si mesmo muito mais verdadeiro. Seu rosto ficou vermelho e olhou para a parede da sala da clínica, esfregando a nuca com o braço livre. Minha mãe me ensinou quando eu era pequeno, antes de me mandar embora. A família dela era originalmente russa nos velhos tempos. Ninguém sabe de onde o pai veio. Ele prendeu os pensamentos tristes por trás de um sorriso que colou em seu rosto. Legal, certo? Quantos você consegue falar? Akizami podia ouvir Naruto usando muito pretérito ao falar sobre seus pais, mas não pressionou. Eu? 63 idiomas e dialetos fluentes da última vez que verifiquei. Ele disse como se não fosse uma grande conquista. O quê? 63? Você já esteve em tantos lugares assim. E? O que você quer dizer com D? Naruto perguntou, quase se sentando na cama por ficar irritado com uma atitude tão indiferente. O que significa E? Akizami finalmente soltou o braço de Naruto e ignorou o olhar que recebeu do ninja de 16 anos. Certo, bem, é uma ruptura limpa, felizmente. Então eu posso restaurar o osso e podemos mantê-lo no lugar até que ele se cure. Bem, isso parecia muito bom, mas enquanto isso Naruto tinha perguntas. Espere, você não está colocando nenhum parafuso ou porcaria no meu braço? Nenhuma cirurgia ou algo assim? Excelente! E aqui ele pensou que odiaria ir a este lugar tanto quanto odiava ir a hospitais. Bem, isso depende. Se você fosse operado, você pararia de treinar e fazer coisas relacionadas ao ninja por 8 semanas enquanto curava? De jeito nenhum. Então você não vai fazer cirurgia. O bem-estudado artista marcial médico disse com determinação, não há necessidade de desperdiçar as horas necessárias para a operação real. Nosso método é mais rápido de executar e cicatrizará mais rápido, mas vai doer mais. Muito mais. Mais uma vez, ele não gostou do olhar de um mestre Ryōzanpaku. Que surpresa, quanto mais. Posso cavar-me com alguma coisa antes que ele me agarre? Naruto pensou consigo mesmo, seus olhos passando entre Kensei e Akizami. Ele já sabia a resposta para essa pergunta. Sem anestésico? Não vejo nenhuma agulha ou pílula. Não, porque não vai demorar tanto. Apenas 10 minutos. Qualquer coisa que apenas aborreça a dor por tanto tempo não seria forte o suficiente para fazer diferença de qualquer maneira. Akizami disse, vou apenas entorpecer algumas de suas terminações nervosas e isso deve evitar que seja completamente agonizante. Naruto deu um sorriso aliviado até que ele continuou. Em vez disso, será simplesmente insuportável. Sem pensar duas vezes,
Naruto fez um movimento para correr, mas Akizami já o havia agarrado e torcido em um pretzel, deixando apenas seu braço esquerdo exposto e ileso, acenando no ar de como ele estava preso. Que diabos? Maldito jiu-jitsu! Espere, eu realmente preciso de cirurgia ou tratamento ou algo assim. Agora, nada com que se preocupar. Vou restaurar seus ossos, aplicar um agente anestésico suave e um remédio para ajudar a acelerar sua cura e, em seguida, terminar com o resto do tratamento. 20x. Fora na sala de espera. Mackenzie e Koitsuji Akizami foram os únicos dois mestres de Ryosanpaku que tiveram renda estável por meio das clínicas que os dois administravam com seus respectivos conhecimentos médicos. Ambos os homens se especializaram em todos os tipos de tratamentos e doenças, com Akizami geralmente trabalhando em assistência ortopédica, mas também fazendo cirurgias quando necessário. O foco de Kensei, por outro lado, centrou-se em vários pontos de pressão e tratamentos de agulhas baseados em Ki para ajudar a manter o corpo internamente saudável, bem como muitos remédios naturais à base de ervas. Era uma ótima clínica de acupuntura. Eram instalações médicas muito populares. E graças a Deus por isso, porque ninguém mais estava trazendo muito dinheiro de outra forma. Kenichi e Mil levaram Naruto para lá após o término da escola, uma vez que ele disse que precisava ver Akizami para algum propósito médico. Seu braço esquerdo estava fortemente enfaixado e ele não deixou ninguém vê-lo o dia todo, na verdade optando por usar o blazer de seu uniforme escolar pela primeira vez para esconder o ferimento da melhor maneira possível. Depois de trazê-lo, decidiram esperá-lo na sala de espera em frente enquanto ele se arrumava. Por que ele simplesmente não saiu e disse que estava ferido? Mil perguntou com um beicinho fofo no rosto. Ele ainda está escondendo coisas de nós. Eu ainda não vi a casa dele e Shiguri-san viu. Isso não é justo. Isso é apenas algum tipo de coisa que os homens fazem, manter as coisas longe outras? Um sorriso tímido apareceu no rosto de Kenichi com o descontentamento da garota com os estranhos hábitos espaciais de Naruto. Ela estava apenas curiosa, e isso era compreensível. Estes foram tempos preocupantes com Ragnaros mirando neles. Para ser honesto, isso incomodou Kenichi um pouco sobre todas as coisas que ele nunca disse a ele. Ele simplesmente não confiava nele, ou o quê? Até Mil sabia mais sobre Naruto. Inferno, até Naruto mais sobre Mil. Seu melhor amigo sabia mais sobre a garota por quem ele estava apaixonado a ponto de não achar nada curioso sobre ela, e em troca ela sabia o suficiente para confiar em sua habilidade de combate contra pessoas que o teriam destruído em combate. Ambos não sabiam ou não viam, mas os dois confiavam um no outro quase incondicionalmente. Naruto realmente confiava e acreditava nela. Era o avô dela e todos os outros em Ryosanpaku que ele não confiava. De vez em quando eu acho. Kenichi finalmente disse. Você também esconde coisas? Ela perguntou com um sorriso irônico. Vamos lá. Que tipo de coisas Kenichi tenta esconder do mundo? Eu não estou escondendo nenhum segredo, Mil-san, honestamente. Ele estava sendo principalmente honesto. Ele realmente não escondia nenhum segredo, e ele poderia jurar que aquele que ele estava guardando sobre como ele se sentia sobre ela realmente não era um segredo bem guardado, mas nem Naruto nem Mil prestaram atenção suficiente para pensar muito sobre tentar escolher. Em cima dele. Tudo bem se você for. A bela donzela de Ryosanpaku soltou uma pequena risada com a reação de Kenichi. Todo mundo tem. É natural, assim como é natural que os seres humanos queiram descobrir o que são. Ao abrir a boca, um grito extremamente alto quase tirou a cor das paredes e quebrou a mandíbula de Kenichi para que ele pudesse render os dentes. Mil colocou as mãos nos ouvidos para abafá-lo, enquanto os dois últimos idosos que esperavam para serem atendidos continuaram lendo sua literatura sem parecer se importar. Todo o meu ódio! Se Kenichi já não sabia desde o primeiro grito sozinho, o grito junto com o discurso deixou saber que era Naruto gritando em tormento. Devemos voltar lá e ver o que está acontecendo. Eu não acho. Mil disse inquieto. Koetsuji-san é um profissional médico. Que diabos? Isso não é um procedimento. Você apenas forçou meu osso de volta ao lugar. Bem, é isso que estamos fazendo. A voz calma de Akizami disse sobre o som dos gritos de Naruto. Ainda precisamos de muito mais bandagens para garantir que vai ficar, junto com o hardware. É a melhor opção sem cirurgia, então, por favor, fique parado, Naruto-san. Por quê? Às vezes, as opções mais simples funcionam melhor. Akizami disse logo depois, como se fosse algum consolo.
A força bruta pode ser um solucionador de problemas tanto quanto qualquer outra coisa. Ele não precisa da nossa ajuda. Mil tentou se convencer mais do que Kenichi naquele ponto, sua voz e sorriso trêmulos e tensos o tempo todo. Ele está em boas mãos. De alguma forma, os dois idosos descontraídos na clínica esperando também, sem dar nenhum sinal de se importar com a situação acontecendo ao alcance deles, não fizeram nem ela nem Kenichi se sentirem mais seguros sobre isso. Yu-chan. Kenichi. Socorro! Não estou em boas mãos. Estas são as mãos do diabo. E oh meu Deus, o que é isso? É para evitar que você se machuque novamente até que esteja curado depois que terminarmos com você. É para o seu próprio bem. 20x. A próxima segunda-feira, Kouryu High School. Portanto, ainda não posso ingressar no cross country. Naruto disse, inclinando a cabeça em sua mesa com um braço embaixo dela. Seu braço esquerdo estava basicamente congelado ao seu lado devido a uma cinta muito resistente que foi colocada sobre as bandagens ultra apertadas feitas por Akizami na tarde anterior. Eles não vão deixar alguém ferido correr para eles até que eu esteja melhor. Vamps. Aparentemente, seu grande procedimento era forçar a Una de Naruto de volta com as próprias mãos e amarrar bandagens suficientes ao redor dela para mantê-la no lugar com pura pressão, depois de espalhar uma pomada especial que aceleraria seu tempo de cura. Uma abraçadeira desceu por todo o braço para impedi-lo de soltar as bandagens e segurá-las o mais forte possível. Então, basicamente, todo o seu braço esquerdo tinha a mobilidade de uma figura de ação até novo aviso. Super doce. Mais uma vez, ele escondeu o melhor que pôde sob as mangas compridas, vestindo todo o uniforme escolar, mas eventualmente alguém descobriria porque ele só conseguia mover o braço na altura do ombro. Poderia ser pior. Kenichi tentou apontar para benefício de seu melhor amigo. Como? Naruto perguntou com uma sobrancelha levantada. Como isso poderia ser pior? Eu não posso treinar, não posso comer, não consigo dormir. Naruto então parou para pensar sobre isso, e, bem, eu posso comer. E então, às vezes, quando eu como, fico com sono. Eu não acho que devo te contar, já que quando eu fizer isso provavelmente vai acabar acontecendo. Bom ponto. Seus mestres ainda são idiotas. Eu não sabia que Akizami era tão brutal. Ele ainda podia sentir seu braço clicar de volta no lugar por pura graxa de cotovelo. Você pensaria que um par de especialistas médicos teria inventado algo mais complicado do que isso. Achei que ele seria o legal. Kenichi riu nervosamente antes de esfregar o ombro cansado do trabalho da noite anterior em Ryozanpaku. Depois de como Shiratori o separou e ele venceu por um tecnicismo que precisava melhorar antes que Ragnaro realmente enviasse suas grandes armas, o treinamento com Akizami Sensei é difícil. Tenho que praticar centenas de arremessos em estátuas de pedra 2 vezes meu tamanho. E eles só vão continuar ficando maiores. Isso não parece tão ruim. Não é, mas tem os exercícios de força e velocidade que ele me obriga a fazer. E depois a máquina de alongamento. Eu vi o inferno Naruto-san. As máquinas eram definitivamente as piores. Era como se eles fossem apenas para transformar seus braços e pernas em geleia. O último realmente deslocou algo, mas comparado ao braço de Naruto que precisava ser consertado, foi uma correção mais fácil. Akizami já havia admitido ter inventado metade dessas coisas aleatoriamente construído em seu tempo livre, e que estava usando Kenichi como cobaia para ver se suas ideias para acelerar seu desenvolvimento físico funcionariam. Você não pode me dizer que não é muito melhor do que levar uma surra. Naruto disse antes de tentar relaxar e olhar para o outro lado da sala enquanto Mil caminhava até eles antes da aula começar. 2 outros garotos seguiram um pouco de distância atrás dela, olhando para os dois como cachorrinhos perdidos porque ela estava perto deles e não prestava atenção em mais ninguém. Talvez se alguém tentasse falar com ela cara a cara. Mil-chan. Bom dia Naruto-kun, Kenichi. Ela disse alegremente com um sorriso quando se aproximou para vê-los por alguns minutos antes da escola. Como está seu braço? Ela disse em um sussurro, eu sei o quanto você gosta de seu segredo. Naruto deu a ela um olhar em troca de leve perplexidade. Ok, então ele pode ter exagerado com todos os segredos. Mas ele estava melhorando agora. Ele finalmente deu a ela seu número de telefone real e, se ela quisesse encontrar a casa dele, provavelmente poderia perguntar a ele agora, já que não era uma vantagem que ele tivesse por mais tempo. Tudo bem, eu acho. Você realmente não tem sussurrar. Então, quando você vai voltar para o dojo? Mil perguntou a Naruto com um enorme sorriso.
Ele não tinha estado lá desde o dia em que eles brigaram. Foi bom treinar com alguém que ela não precisava pegar leve. Embora Kenichi estivesse melhorando constantemente em habilidade e confiança em suas habilidades, ele ainda não era bom o suficiente para tomá-lo o suficiente para torná-lo intrigante. Você está machucada, então não pode ir para casa para treinar, certo? Por que não visita? Após o dojo ser criado, Naruto desviou o olhar um pouco envergonhado. Ah, eu não sei. Quero dizer, todo mundo lá está sempre tão ocupado treinando Kenichi até a noite. E você treina também. O que exatamente eu vou fazer, mas ficar sentado? Ele também se lembrou do que Shigure havia dito sobre ter que ir a Ryosanpaku para conversar com os outros mestres, e ele não queria fazer isso. Mesmo que ela tivesse sido bastante direta com o que queria que ele fizesse, por que ele tinha que ouvi-la? O que diabos eles poderiam ter a dizer a ele que fosse pelo menos positivo? Eles treinaram Kenichi bem, e Mil era um doce, então eles não eram todos pessoas más, mas não, 4 anos de assassinatos tornavam um homem cauteloso com certos ambientes. Bem, o que você ia fazer de qualquer maneira? Rechear. Nada perigoso, espero. Mil estendeu a mão e cutucou o braço quase caído de Naruto. Ela podia sentir a casca das bandagens macias por baixo, e até mesmo a própria cinta. Kizara quebrou seu antebraço com um de seus chutes. Você não pode se meter em problemas assim enquanto estiver machucada. Então era mais perigoso tentar enganar os punks de rua do que sentar em uma sala cercada por mestres que só o conheciam como o garoto ninja que constantemente tentava roubá-los. Mas mesmo assim, ele não iria para Ryosanpaku, mesmo que isso deixasse Mil triste. Então ele precisava desviar dela. Ei, por que vocês não vêm ver minha casa hoje? Os olhos de Mil brilharam como estrelas e até mesmo Kenichi parecia intrigado, mas não tenho onde sair hoje durante o horário do clube, já que o Cross Country Club não me deixa entrar enquanto estiver machucado. Ah, bem, se você não tem para onde ir, pode ficar e assistir ginástica clube até a hora de ir para casa. Ambos Naruto e Kenichi cobriram seus narizes com rapidez treinada antes mesmo de uma gota de sangue derramar, ao contrário dos dois estudantes regulares atrás de Mil que estavam escutando, que se viram perdendo uma parte deles em seus rostos. Essa garota realmente não sabia o que ela era capaz de fazer com os homens? Para alguém tão inteligente academicamente baseado em artes marciais, ela perdeu muitas coisas. Soa como um plano. Naruto disse, ainda segurando o nariz para impedir que o precioso fluido vital se derramasse, eu te seguirei, depois do último gongo. Mil olhou para os dois estranhamente, imaginando por que seus amigos estavam tapando o nariz, mas antes que ela pudesse perguntar, o sinal tocou e ela teve que se sentar. Kenichi soltou um suspiro de alívio, pois não precisava ser pego com a mente na sarjeta. Nenhum deles jamais esteve lá durante as reuniões, mas pelo que Mil usava para ir praticar, eles só podiam imaginar, você não vai passar o tempo todo apenas olhando Mil-san, não é Naruto-san. O pensamento desse tipo o irritou, mas o que ele poderia fazer sobre isso? Naruto fungou pesadamente para fazer seu sangue voltar e balançou a cabeça para se livrar dos efeitos colaterais remanescentes, não. Por alguma razão, Kenichi suspirou aliviado ao ouvir isso. Quero dizer, definitivamente vou, mas há muito mais garotas bonitas naquele clube do que apenas Mil-chan. Você é horrível. Não tem vergonha? Kenichi sussurrou para Naruto baixinho quando o professor entrou para começar o dia. Sério, Naruto ia passar 1 hora e meia olhando para toda a sensualidade de Mil, contorcendo seu corpo elegantemente com ele como uma audiência. Ó cara! Por que não poderia ser ele com os braços quebrados para que ele não pudesse regar as plantas ou algo assim e ele pudesse se sentar à margem naquele clube? Uau, essa foi uma maneira muito ruim de fazer algo assim acontecer para ele. E ele tinha certeza de que poderia ser facilmente arranjado se ele relaxasse em seu treinamento. Você está com ciúmes. Naruto voltou apenas sibilando um sussurro. Todas aquelas garotas, e ele deveria recusar aquela oferta? Nem uma bola de neve no inferno. Foi assim que uma das cenas daquele livro Isha Isha começou, não que ele já tivesse comprado um desses livros. Porque ele não tinha. E se alguém o acusasse de possuir algum, ele negaria de cima a baixo. Eles vão pensar que você é um idiota. Fui convidado. E se eu deixar eles saberem que estou ferido, provavelmente vou ter pena. 20x. Esconderijo do apartamento. Não tinha sido um bom período de tempo para Nanjou Kizara, apesar de ser o 8º punho de Ragnaros.
Primeiro Koga é espancado por aquele idiota do Uzumaki sem colocar a mão nele, então Shiratori desce para o garoto Shirahama de todas as pessoas. Shiratori deveria ser um de seus tenentes, um praticante habilidoso de taekwondo e um lutador novato que a derrota. A única razão pela qual ela não era um membro do trio técnico era porque ela preferia ficar perto de Kizara como guarda-costas e assistente pessoal. Quanto ele teve que treinar para conseguir isso em apenas 2 meses? Além disso, eles rotineiramente apanhavam membros sempre que alguns deles os encontravam e tentavam lutar contra eles. E então ela realmente lutou com um deles, o aparente ninja do par, e mesmo com reforços após reforços, ela só o acertou de forma limpa uma vez. O que estava acontecendo? Eles eram Ragnaros, pelo amor de Deus. Eles não deveriam estar tendo problemas em um momento como este. Takeda, disse Kizara, descansando um pouco entre a troca de parceiros para uma sessão de sparring. Mesmo com almofadas e equipamentos de proteção, ela espancou o pobre tolo inconsciente em segundos e agora eles estavam decidindo quem seria o próximo antes que Kizara gritasse para um deles em particular, porque isso só pioraria as coisas. Diga-me, você tem algo bom para mim pela primeira vez. Os outros subalternos anônimos esperavam desesperadamente que o boxeador de temperamento frio realmente tivesse algo que ela gostaria de ouvir. Para o bem deles. Ela já tinha passado por 8 deles. Eu vou em breve. Ele disse com um sorriso fácil, mas você parece agitado, Kizara-sama. Ele apontou, recebendo apenas um olhar seco dela em troca, que desmentiu quanto ela não estava achando graça. Mesmo Shiratori, que estava usando um curativo no nariz, se afastou apenas por precaução. Mais agitada do que o normal. Caramba, valeu. Kizara disse sarcasticamente, isso é sério. Isso precisa ser resolvido quando Oji chamar o resto dos 8 punhos para se encontrar. Aquele bastardo Loki sempre sabe quando algo está acontecendo ao nosso redor e se perdermos a face, terei que fazer algo drástico para manter meu lugar como punho. Apenas seja paciente. Você ainda tem a mim e o Kita para caçá-los. Takeda disse, virando-se para sair com um aceno descuidado por cima do ombro. A propósito, você disse que chutou o Uzumaki, certo? Na cara, mas ele sacudiu. A ruiva relembrou o golpe exato que ela realmente desferiu na batalha. Isso nem mesmo o atrasou, essa foi a única vez que consegui acertá-lo limpo. E era por isso que ela estava tentando treinar com alvos humanos para praticar. Todos eles sugado embora. Nenhum deles poderia imitar o quão difícil era mantê-lo bem na frente dela a uma boa distância. A única vez que você o acertou de forma limpa, ou a única vez que você o acertou, ponto final. Takeda pediu melhores esclarecimentos. Eu dei 3 chutes poderosos e ele os bloqueou com o braço esquerdo. Kizaru explicou, olhando para Takeda por trazê-lo de volta. Qual é o seu ponto? Seu sorriso descontraído nunca caiu de seu rosto enquanto ele se afastava da sala. Você já chutou alguém tão forte sem que nada de ruim acontecesse com eles? Seus olhos se arregalaram depois que ela pensou sobre isso por um momento e um sorriso se espalhou em seu rosto quando ela percebeu o que ele estava tentando transmitir. Oh sim! Hoje ia ser um bom dia. Eles já sabiam onde encontrar Shirahama, mesmo que Shiratori tivesse perdido ao descobrir isso. Se você puder encontrá-los até o final da escola. Já estou voltando agora. 20x. Naquela tarde, com Shikamaru. Maldito Naruto. Como aquele desgraçado conseguiu convencê-lo a procurar encrenca? Tudo o que ele queria era viver sua vida, ir para a escola, ir para casa, dormir, repetir até a formatura e depois fazer o mesmo na faculdade, repetir e fazer o mesmo até se formar, onde poderia conseguir um trabalho de mesa confortável onde não precisava. Terá que fazer qualquer esforço pelo resto de sua vida. Concedido, ele ainda não estava fazendo nenhum esforço, mas tentar parecer um peão entediado e inútil era desconfortável de se fazer fora de sua própria casa. Mesmo que fosse fácil. Mas ele contou a ele sobre as Valquírias, e Shikamaru já sabia sobre elas, um grupo de mulheres lutadoras com o mesmo codinome de um dos 8 punhos. Embora aquela noite possa não ter sido o melhor momento para Naruto investigar, parabéns a ele por decidir trazê-lo para ele. Por várias razões. 1. Mostrou que ele estava atento o suficiente para não perder algo assim. 2. Porque era algo fácil que Shikamaru não precisava se preocupar muito em fazer e poderia usar para cavar mais fundo, desde que pudesse ficar incógnito. Felizmente, as Valquírias estavam baseadas na área onde ele morava e não eram difíceis de encontrar. Tudo o que você precisava fazer era procurar as garotas vestidas de maneira semelhante e portando armas.
Ele não precisou perguntar muito para encontrar o café que eles frequentavam. Então, basicamente, ele estava apenas almoçando e apenas saindo. Se por acaso ele desse uma boa olhada nas mulheres, e por acaso saísse ao mesmo tempo que elas, indo na mesma direção que elas estavam indo para casa, isso seria apenas coincidência. Cavala e algas, por favor. Shikamaru disse para a garçonete que anotou seu pedido com um sorriso e o deixou por conta própria, ocupando seu tempo ociosamente mexendo com alguns fios entre os dedos, fazendo padrões e figuras com os tecidos. Obrigado. Sim, era muito fácil parecer discreto. Ele era apenas um garoto magricela do ensino médio com uma expressão estúpida no rosto. De onde ele estava, ele podia ouvir a conversa da mesa de canto das 9 garotas mais velhas que ele havia decidido encontrar tão claro quanto o dia. Ouvi dizer que Kizaru está tendo problemas para limpar sua parte da cidade. Uma das garotas com cabelos castanhos encaracolados em tranças laterais disse enquanto tomava calmamente um gole de sua bebida. De quem foi a decisão de torná-la um dos 8 punhos? Ela não está no nível de Freya-sama, então por quê? Kizaru era forte o suficiente para se distinguir das valquírias e ser notada por Odin-sama. Freya disse, sentando-se calmamente no meio de todos os seus subordinados. Ele tem a habilidade de ver habilidade e força, caso contrário Ragnaro não existiria. Ela já me falou sobre alguns desses problemas, então se ela não tivesse ter resolvê-los na próxima reunião dos 8 punhos pelo menos um de nós saberia com antecedência e não seria pego de surpresa. Uma garota com cabelo loiro curto e encaracolado parecia envergonhada e com um rosto vermelho ao mencionar o problema. Não acredito que não percebi o cara me movendo em seu caminho. Mas ninjas de verdade não existem, eles. Shikamaru fez o possível para não sorrir e no final acabou conseguindo fazê-lo com um pensamento muito mórbido. Bem, tecnicamente não estamos. Nós somos Nuke e Nino, mas isso é perto o suficiente para pessoas que não entendem o sistema. Não importa. Freya disse com um aceno de cabeça. Eu vi o rosto dele. E como sabemos que ele mora no mesmo bairro da escola de Kizaru, podemos encontrá-lo nós mesmos com consentimento de Odin-sama, caso isso se torne um problema real. Ó inferno! Eles tinham razão. A menos que Naruto abandonasse a escola regularmente ou algo assim, tudo o que seria necessário seria diligência para encontrá-lo. Para começar, ele não era o cara de aparência mais despretensiosa do mundo. Então, mesmo que fosse um calouro, alguém seria capaz de escolhê-lo como se não fosse nada. Ótimo, então agora, da próxima vez que Naruto aparecesse para falar com ele, ele teria algo para lhe dizer que valesse a pena. Aqui está linda. A garçonete disse com uma piscadela, colocando a comida de Shikamaru na mesa antes de perceber que as cordas estavam brincando entre seus dedos. Oh. Ouvi dizer que pessoas boas nisso podem fazer todos os tipos de coisas, padrões e figuras. Lá. Ah, isso. Shikamaru disse, parando o que estava fazendo para liberar os dedos e se preparar para comer. Não, eu só brinco com isso para me ajudar a pensar. Eu não sou muito bom em nada. Você não deveria ser tão duro consigo mesmo. Você parece um cara bastante confiável. Não sou nada de especial. Shikamaru disse, começando a comer enquanto sentia os olhos de alguém em suas costas. Tinha que ser a garota Freya. Mas por quê? Quão? Ele não tinha feito nada. Ele estava apenas conversando com a garçonete. E a única razão pela qual ele estava fazendo isso, para começar, era para evitar a tensão. Só um aluno do primeiro ano do ensino médio. Ainda não descobri no que sou bom. Tire os olhos das costas dele, mulher. Ele ainda não tinha feito nada. Shikamaru continuou a bater papo com a garçonete até que ela saiu para voltar ao trabalho, e ele terminou sua comida. Felizmente, ele sentiu os olhos de Freya deixá-lo rapidamente durante sua palestra e ela se levantou para sair antes dele. Ele realmente não queria abusar da sorte e tentar segui-la para onde quer que ela e as valquírias estivessem indo. Ele teria que sair com o que tinha. Quando ela saiu, Freya realmente avaliou Shikamaru pela frente e chamou sua atenção. Como os de Naruto quando ela ouviu, eles não estavam com medo ou mesmo desconfiados da presença das valquírias. Aqueles não eram apenas os olhos de alguém que sabia como se comportar em uma luta, eram os olhos de alguém que já havia lidado com coisas piores antes. Mas havia algo ali que o de Naruto não tinha. Enquanto os olhos de Naruto estavam cheios de confiança e esperança, os de Shikamaru pareciam totalmente desprovidos de direitos. Aqueles são os olhos de alguém que desistiu. E aqueles fios com os quais ele estava brincando. Isso não era corda. Isso foi fio. Provavelmente fio resistente.
O que estava acontecendo nesta cidade? 20x. Kouryu High School, clube de ginástica. Naruto queria fingir que não estava totalmente deslocado, e ele desejava tanto poder aproveitar o quão incrível era sentar lá e assistir o clube de ginástica em ação. Mas era tão difícil sentar lá e tentar fingir que não era completamente superficial para ele ser o único cara em qualquer lugar perto daquela sala, muito menos sentado nela. Ele não conseguia nem apreciar todas as lindas garotas exibindo as limitações físicas de suas formas adoráveis. Esta parecia uma ideia melhor na minha cabeça. Naruto disse a Mil quando ela se sentou ao lado dele depois de uma de suas rotinas. E realmente, tinha sido. Aparentemente, quando todos chegaram ao ensino médio, se machucar deixou de ser um motivo para chamar a atenção de garotas bonitas que, de outra forma, não dariam a ele a hora do dia. Não pensei nisso tanto quanto pensei. Os olhos da maioria das garotas estavam sobre ele desde o segundo em que ele entrou. E nenhuma delas era realmente do tipo compassivo, o que ele teria aceitado. Eles estavam perguntando mais sobre o que diabos um menino estava fazendo lá? Mas ninguém disse nada em voz alta, porque Mil foi quem o trouxe, e ela era a estrela. Mesmo que ela não fosse arrogante sobre isso, ela provavelmente poderia fazer qualquer coisa que quisesse e se safar. A dita garota estava enxugando o rosto com uma toalha antes de colocar os óculos rapidamente. O que há de errado? Você está entediado aqui também. Bem, eu realmente prefiro estar fazendo alguma coisa, mas não há muito que eu possa fazer com meu braço preso assim. Naruto disse, já que seu braço não conseguia se mover do bíceps para baixo, mas não. Você foi muito bom. Acho que usar movimentos como esse fora das lutas é muito mais fácil. Em outros lugares da sala, enquanto as duplas loiras conversavam entre si, algumas das outras ginastas falavam sobre uma pessoa estranha falando com seu melhor atleta. Como Mil-san conhece um cara assim? Você não sabe quem é? Ele é o garoto que deveria ser um ninja. O cara enfrentando Ragnaros com Shirahama Kenichi. Mas ele não parece tão duro e assustador como Nijima-san vive dizendo a todos. Ele parece meio estranho, mas definitivamente não é assustador, ou como um ninja. Eles não deveriam ser todos quietos e antissociais. Ele está sentado lá persistindo em nossas rotinas a maior parte da hora. E Naruto podia ouvir tudo o que eles estavam dizendo. Eu acho que devo ir antes que todas as apostas sejam canceladas e eu tenho uma má reputação com isso. Nijima provavelmente poderia distorcer isso de todas as maneiras se ele realmente quisesse. Ele disse com um sorriso bastante vazio. Mil tinha uma audição igualmente aguçada e sabia agora que a presença de Naruto estava se tornando mais perturbadora do que qualquer outra coisa. Não foi culpa dele. Muitas garotas ficavam constrangidas em fazer sua ginástica rítmica na prática quando estavam umas com as outras, quanto mais na frente de uma pseudo-audiência nele. Ok. Ajustando suas lentes não corretivas em seu rosto, Mil não pôde deixar de franzir a testa quando Naruto se levantou de seu assento no banco e começou a sair. Tem certeza que não quer ficar aqui pelo resto da prática? Sim, vou esperar lá fora. Não se preocupe. Posso esperar mais 30 minutos. O que diabos poderia acontecer em 30 minutos? 20x. Em outro lugar na escola, clube de jardinagem. Do lado de fora da estufa que servia como sala do clube para os interesses escolares de Kenichi, ele colocou um vaso que estava usando para regar as plantas lá dentro e olhou na direção geral onde sabia que ficava o clube de ginasta. Com um suspiro, ele coçou a cabeça. Passaram-se apenas mais alguns minutos antes que ele pudesse sair para se encontrar com Mil e Naruto. Nesse período de tempo, não havia realmente nada muito pervertido que Naruto pudesse fazer. Mas um ninja deveria ser sorrateiro. Se uma garota chegasse muito perto, Naruto poderia sentir ou algo assim. Não, ele não era esse tipo de cara. Ele era olhe, mas não toque. De qualquer forma, qual braço dele era dominante de qualquer maneira? Você não é mais difícil de encontrar se você sempre for frequentar diligentemente seus clubes. Kenichi se levantou assustado e olhou em volta para ver um grande adolescente de óculos escuros com uma cicatriz no queixo e cabelo aparentemente fosco caminhando em sua direção. Ah, não me diga. Ele disse um pouco apreensivo por ter que lutar de novo tão cedo. Talvez eu deva vir menos ao clube de jardinagem até que tudo isso acabe. Ele parecia lutar por lá de forma bastante consistente. Ragnaro. Você pode me chamar de Ukita, o atirador. Você deve ser algum tipo especial de idiota para ficar no mesmo lugar onde lutou com Shiratori. Ele então notou que Kenichi ficou sombrio sem avisar. O que diabos há com você? Ah,
Você pode dizer a Shiratori que sinto muito por isso. Kenichi perguntou casualmente, coçando seu band-aid. Eu normalmente não, bem. Você poderia apenas dizer que sinto muito por mim. O Kita deu a ele um olhar estranho enquanto bagunçava sua própria gola. TCH. Por que eu iria pedir desculpas a ele por seu bastardo? Shiratori não. Kenichi começou a dizer antes de decidir seguir em frente. Se ele não foi o único que confundiu Shiratori com um menino, deve ter sido bastante comum fazê-lo. Deixa pra lá. O sorriso de Ukita cresceu quando ele começou a caminhar com confiança na direção de Kenichi. Eu deveria agarrá-lo para ver Kizara-sama. Ela está interessada em colocá-lo sob controle, especialmente depois que descobriu que você venceu Shiratori. Mas vamos ver se você está vale a atenção primeiro. Ele se lançou para Kenichi para agarrá-lo, mas não conseguiu nada além de ar, hein? Virando-se, ele viu Kenichi lentamente se afastando com as mãos para cima. Ei, por que temos que lutar? Quero dizer ponto. Fazê-lo parecer estúpido saindo do caminho mais rápido do que ele esperava não era bom para ele. Você acabou, garoto. O aluno mais velho e maior o atacou com um grito violento, e agora Kenichi estava condicionado a reagir sempre que as pessoas gritavam com ele, porque isso geralmente significava que ele teria que se defender ou pagar caro por não fazê-lo. E acabou derrubando Kita da mesma forma que venceu Shiratori, com uma joelhada rápida no rosto. Alguém claramente não foi informado sobre o que seu inimigo poderia ou faria. 20x. Debaixo de uma árvore do lado de fora do clube de ginasta, Naruto tinha tirado a parte de cima do uniforme e estava ocupado olhando para sua braçadeira antes de olhar em volta com desconfiança. Ao não ver ninguém por perto, ele começou a morder o metal preto com raiva, como se isso aliviasse a pressão em seu braço e o aborrecimento que sentia. Depois de meio minuto perdendo tempo com isso, ele finalmente desistiu e encostou a cabeça no tronco. Um jovem com longos cabelos brancos em um rabo de cavalo e um sorriso casual no rosto se aproximou da passarela do primeiro andar ao avistar Naruto. O referido ninja olhou para cima e fechou os olhos antes de descobrir que as pessoas não davam a mínima para ele, a menos que quisessem algo dele, e que algo hoje em dia geralmente era uma briga. Ouvi dizer que você estava por aqui. Droga, os alunos não podem deixar de falar sobre alguém estar em algum lugar, mesmo depois da escola? Takeda caminhou casualmente na direção de Naruto com as mãos nos bolsos enquanto se levantava do chão. Uzumaki Naruto. Para um homem marcado e um ninja, você não se esforça tanto para se esconder, não é? Toneladas de pessoas viram você vir aqui. Ah, chega de estereótipos. Naruto disse, jogando seu braço bom para cima beligerantemente. Ok, vamos deixar isso claro. Ninjas não ficam nas sombras o dia todo e só saem à noite vestidos de preto. Somos como todo mundo, mas às vezes fazemos coisas incríveis que não gostamos de ser vistos fazendo. Então, por que eu me esconderia? Por que Ragnaro quer sua cabeça? Não é uma razão boa o suficiente? Na verdade, não. Naruto disse, semicerrando os olhos, tentar passar despercebido quando você não precisa é uma merda. Eu acho que você realmente não é tão inteligente, afinal. Takeda disse, levantando um punho. Então, sim, meu nome é Takeda. Estou aqui para bater em sua bunda, arrastá-lo para Kizara-sama, blá, blá, blá. Tenho certeza que você sabe o que fazer por agora. Então vamos lá. Se houvesse apenas um cara depois de Ragnaro saber o que ele tinha feito quando cercado por mais pessoas e seu chefe também, eles deveriam ser fortes o suficiente para não exigir reforços para enfrentar oponentes habilidosos. E ele era deficiente. Isso foi ótimo. Ele lançou um olhar para sua esquerda inútil e, aparentemente, Takeda percebeu sua ira por causa do ferimento. Você bloqueou uma série de chutes fortes do oitavo punho. Takeda disse, encolhendo os ombros com um braço enquanto o outro permanecia no bolso. Se seu braço não está quebrado, você já deve ter uma placa de aço embutida. Mas me diga uma coisa. Ela ofereceu a você a chance de entrar no Ragnaro. Por quê? Você não fez isso. Naruto suspirou e olhou para seu braço uma última vez. Ao redor de sua mão esquerda, passando por seu bíceps por baixo de sua camisa, estava envolto em um molde macio inovador e preso por uma cinta segurando seu braço no lugar no cotovelo e pulso com um longo pedaço de metal preto por dentro e por fora o cotovelo para que os movimentos do braço não corressem o risco de afrouxar as ataduras ou deslocar o osso antes que ele se recompusesse.
A porção de lembrete de Shikamaru de seu cérebro disse a ele que lutar contra alguém meio decente com aquela coisa era apenas pedir problemas, mas Naruto simplesmente ignorou para responder à pergunta de Takeda: por que eu não quero? Prefiro ajudar meus amigos a lidar com você em vez disso. E se eu te oferecesse outra vaga agora mesmo? Nem precisamos brigar. Ainda não. Posso lutar como um idiota, mas se há uma coisa que um ninja tem é lealdade. Takeda apenas riu antes que sua expressão se tornasse amarga. Você é um idiota. Ele levantou um punho fechado na direção de Naruto. Lealdade? Eu sei que você acha isso muito legal e tudo mais, mas você deveria apenas calar a boca. Tu? Do que você está falando, cara? Naruto disse com os dentes cerrados. Lealdade era extremamente importante para o que o tornava quem ele era. Se alguém estava disposto a aguentar tudo o que era, tinha um aliado para toda a vida. Era tão simples quanto isso. Eu sempre tenho razões para quem sou leal e, de qualquer maneira, como você vai sentar aí e me contar sobre isso? Ele estava recebendo ordens, não estava? Isso tinha que exigir algum tipo de lealdade ou algo assim. Você quer saber o que lealdade está fazendo por você agora? Takeda provocou quando começou a pular na ponta dos pés para se soltar para a luta. Você está lutando uma batalha que Shirahama começou no dia em que derrubou Daemonji. Se você tivesse apenas deixado Tsukuba pegá-lo, teria terminado aí. Mas não, você teve que intervir por lealdade, e é isso que você está recebendo agora. Vou nocauteá-lo e depois quebrar ao meio aquele limpador de cachimbo ferido que você chama de braço. Você fez. Naruto disse, mudando sua postura usual para ficar com a mão direita voltada para Takeda, sustentada no selo de meio ariete. Seu braço esquerdo estava fora do caminho para que ele pudesse protegê-lo da melhor maneira possível, porque se você estiver, tenho que chutar o seu traseiro antes que meu amigo apareça. Hehe. Takeda virou-se para um grupo de ginastas parados quase petrificado com os dois executivos do Ragnar ameaçando violência em sua sala do clube, esperando um amigo. Você disse? Vou fazer isso rápido. Só preciso de um braço para vencê-lo. Sim, ele estava ferido, mas isso irritou Naruto consideravelmente. Seu oponente não precisava levar uma desvantagem para uma luta mais equilibrada só porque ele próprio era deficiente. Vamos ver isso! Naruto começou a dançar para soltar as pernas e obter um ângulo em Takeda antes de avançar abruptamente rapidamente. Tenho que atacar primeiro. Takeda não era desleixado em seus pés, porém, e Naruto o viu começar a arrastar os pés para o lado oposto que ele estava flutuando. Bom trabalho de pés, mas os meus ainda estão ponto. E então ele sentiu um soco bem na mão direita que ele pretendia usar apenas como uma forma de se proteger caso fosse atacado, bem na cara dele. Tropeçando para trás, Naruto sentiu como se tivesse sido atingido mais de uma vez, não apenas embaixo do olho, mas no corpo também. Ele lutou para não segurar as costelas ou tossir, em vez disso, olhando e estremecendo com um olho, eu mal vi aquele chegando. Que tipo de soco foi esse? Você sabe como eles dizem que a velocidade mata? Takeda disse, ainda se movendo no tapete com a mão direita para cima. Bem, você só tem velocidade. Eu tenho o poder de ir com a minha. Agora, se eu estivesse usando minha mão esquerda, ó. Ele só podia rir do pensamento. Você não entendeu? O trabalho de pés por si só não fará nada por você aqui. Você precisa dos dois braços para se proteger com um boxeador usando apenas um. Olhando ao redor, Naruto viu que eles estavam no meio de um espaço vazio. Era apenas um terreno gramado entre os prédios com uma árvore. Era isso. O dia em que ele acabasse sendo encontrado ferido seria o dia em que não teria a opção de um estilo de batalha tridimensional. Seu oponente poderia socar mais rápido do que suas pernas poderiam se mover. Isso parecia ridículo. Naruto balançou a cabeça e voltou para o lado direito de Takeda. Você precisa de ambos os braços para se proteger de mim. Seu primeiro movimento ofensivo permitiu que ele atacasse com um chute de nível médio que o manteve fora do alcance do punho de Takeda. Acertou o braço esquerdo de Takeda e Naruto sorriu maliciosamente por ter machucado aquele braço no cotovelo. Isso era o que ele ganhava por mantê-lo no bolso. Aquele cotovelo era um alvo. Em seguida, ele levou um gancho de sacudir o crânio no rosto com a direita de Takeda que o derrubou novamente, cambaleando com o impacto do soco que quase diminuiu suas luzes. Apenas o equilíbrio supremo o manteve de pé. O quê? Eu o chutei com força suficiente para rasgar aquele braço. Ele não bloqueou, e o contato foi sólido. Ele deveria estar sentindo tudo isso agora mesmo.
Naruto não era um especialista em chutes nem nada, mas ele não precisava ser pelo que ele arremessou e como acertou. Um chute como aquele deveria ter quebrado aquele cotovelo. Essa luta deveria ter acabado. Mas Takeda apenas passou por isso. Naruto virou cada pedacinho de seus quadris para isso, apenas por esse motivo. Apenas para bater naquele braço mais forte que pudesse, e nada parecia acontecer. Takeda parecia se transformar tanto em seu contra-ataque que quase o nocauteou. Você tem que ser um pouco mais criativo do que isso. Takeda disse, nem mesmo registrando que o chute de Naruto atingiu seu braço desprotegido. O chute feriu todo o seu torso, mas o braço sofreu a maior parte do dano e amorteceu o golpe. Eu disse a você, o soco de um boxeador é diferente de tudo que você jamais enfrentará. 20x. Ei! A visão completa da escuridão de Ukita voltou a ver cores novamente apenas para encontrar um Kenichi parecendo aliviado em pé sobre ele. Oh cara, graças a Deus você está bem. Que diabos? Por que o cara estava tentando ver se ele estava bem? Desculpe por isso. Eu tenho usado muito esse movimento ultimamente, especialmente ontem, e quando você investiu eu apenas tentei. Pedindo desculpas ao cara que acabou de tentar chutar o seu traseiro. Ok, isso foi novo. O que há de errado com você, garoto? Kenichi respondeu confuso enquanto Kita se sentava e tateava seu rosto pelo dano causado a ele. Eu não entendo. O que você quer dizer? Eu nem queria lutar com você assim sem um motivo. Então por que eu deixaria você deitado aqui? Eu ataquei você. Isso é motivo suficiente. Eu acho. Mas algo sobre isso parece errado. O Kita não conseguia nem encontrar forças para rir. Alguém forte o suficiente para detê-lo e Shiratori era uma pessoa impecavelmente legal. Eu levei uma surra de um pacifista? Ele disse com uma gargalhada. Que mundo! 20x. Braço esquerdo. Naruto pensou consigo mesmo ao notar o braço de Takeda preso dentro de seu bolso. Ok, tudo bem. Mesmo que ele seja estúpido o suficiente para manter a mão esquerda no bolso, em sua postura e com o que ele sabe sobre footwork, ele ainda pode usar a mão direita para proteger os dois cantos da frente de seus 4 cantos de vulnerabilidade. Isso ficou claro de como ele acertou Naruto 4 vezes com violentos socos de direita para o único chute de Naruto que foi aparentemente ineficaz em danificar seu lado esquerdo. Os 4 cantos da vulnerabilidade foram os principais pontos das tentativas de Naruto para superar seus inimigos. Frente esquerda, frente direita, traseira esquerda, traseira direita. Aproximar-se dessas áreas abriu caminhos para o ataque e classificou o inimigo para poder usar apenas alguns de seus próprios ataques, uma vez que não estavam alinhados. Os 2 primeiros eram os mais fáceis de alcançar, mas os mais fáceis para o inimigo se defender. Os 2 últimos foram os mais difíceis de alcançar, mas quando fez, não havia quase nada que a maioria dos lutadores pudesse fazer para detê-lo. Eles também foram seu caminho para a vitória, porque com apenas um braço disponível para ele como uma ferramenta viável, ele só poderia atacar de um dos lados da frente. Takeda está certo. Fazia 2 anos que ele não tentava ficar na retaguarda contra um oponente de verdade, porque só lutava com 1000. Mas brigar com Kenichi outro dia disse a ele que ela estava estranhamente condicionada a se defender por trás. Conseguir aquela posição era tão bom quanto um checkmate para qualquer outra pessoa. Tenho que testar o quão boas são as reações dele. Se ele fosse tentar fazer aquele movimento, ele teria que ver o que Takeda poderia fazer para mantê-lo à sua frente. O idiota está atacando de novo de frente de novo. Mesmo se ele fizesse o que fez da primeira vez e de repente escolhesse uma direção para tentar obter um ângulo no último segundo, a agilidade de Takeda não era tão terrível que ele seria superado por ele atacando de qualquer lugar que seu braço pudesse alcançar. Você não percebe o quão assustadoras minhas mãos podem ser. Eu não tenho medo de nada. Naruto gritou beligerantemente, investindo no canto esquerdo de Takeda antes de ver que ele estava pronto para isso. Ok, contanto que eu continue assim, ele vai jab o dia todo. Ele está ciente o suficiente para me acompanhar enquanto eu for naquela direção e seu jab é rápido o suficiente para me impedir de me punir, mas ele não é rápido o suficiente para me perseguir. Permanecendo com seu movimento, Naruto postou seu braço direito no chão e balançou sua perna esquerda na cabeça de Takeda apenas para ele mostrar seu movimento de cabeça em seguida, onde ele desviou do movimento para cima da perna. Voa, nice tr. Ele foi silenciado quando a perna direita de Naruto, que Takeda pensou que teria permanecido no chão para se equilibrar, disparou para chutá-lo no joelho de sua perna dianteira.
Usando o impulso de acertar o chute, Naruto empurrou seu braço esquerdo na direção do boxeador robusto. Takeda estremecendo bruscamente o viu pular para trás e atirou sua mão direita apenas para não acertar nada quando viu vindo em sua direção. Naruto estava mais para trás do que ele havia percebido. O quê? Ele estava vindo direto para mim. Eu vi as pernas dele. Que tipo de finta foi essa? A palma da mão direita de Naruto virou e roçou a parte de trás do punho direito de Takeda, movendo-o ligeiramente para o lado enquanto ele girava de costas ao redor da direita de Takeda para tentar chegar às suas costas. Em pânico, Takeda tentou virar para a direita em vez da esquerda, o que teria sido mais rápido, mas seu braço estava no bolso. Você não pode virar em uma direção mais rápido do que outra pessoa que já estava se movendo naquela direção, especialmente quando ela teve uma vantagem inicial. Quando ele terminou de se virar na direção de Naruto, ele acabou correndo para a espinha frontal da cinta de metal preto e duro que segurava o braço de Naruto em um ângulo ligeiramente dobrado. Naruto havia levantado seu braço ferido no meio de seu próprio giro para acertar Takeda no meio de sua rotação que o derrubou de costas com uma perna para cima, Teketsu Satsugai, Cyclone Kill. Seu cabelo voou para fora de seu rabo de cavalo, ele foi atingido com tanta força. Cyclone Kill. Gire ao redor do ataque de um oponente fora de vista até que um dos cantos traseiros da vulnerabilidade seja tomado ou seu próprio movimento seja anulado. Fique firme e perto o suficiente enquanto estiver fora de seu campo de visão para atacar instantaneamente uma área vital na parte da frente de seu corpo assim que ele se virar e se expor a você, antes mesmo de poder vê-lo e se proteger adequadamente. Usar o movimento do gire para adicionar velocidade e força ao eventual golpe final. Era para ser uma cotovelada ou algum tipo de arma. Naruto, devido à falta de disponibilidade de ambas as coisas, usou todo o seu braço esquerdo. O braço foi armado pela cinta, mas ainda estava quebrado. O corpo de Takeda bateu no chão gramado, e Naruto imediatamente pisou em seu pulso direito para prender o braço no chão antes de segurar seu braço esquerdo. Fuuko. Isso dói! Ele mordeu o lábio para não gritar mais, mas olhou para Takeda, cuja cabeça ainda estava girando com o golpe que acabará de receber. É melhor que ele ainda estivesse sentindo isso. Seu antebraço sentiu cada pedacinho daquela tacada e foi ele quem a lançou. Era compreensível. Naruto basicamente o atingiu com um braço de metal carregado na mandíbula. A mandíbula, porque seu braço era muito volumoso para caber debaixo do queixo e o atingiu no pescoço. Não que Naruto fosse acertá-lo no pescoço. Ele não ia esmagar uma laringe em uma briga na escola. Tendo saído alguns momentos da batalha, havia um observador que assistiu Naruto se defender e acabar vitorioso de alguma forma. Mil só pôde sorrir com a visão, apesar de Naruto xingar para si mesmo sobre o quão estúpido ele era por acertá-lo com a esquerda e parecer idiota na frente do prédio com todas as garotas gostosas. Deixando de lado trapaças, armas e truques sujos, o corpo a corpo de Naruto por si só tinha uma base muito real. Ele não tinha conjuntos específicos de movimentos, os katas eram inexistentes. Foi um ataque dinâmico. Usar a própria dor acumulativa como técnica contra um inimigo. Movimento do corpo e posicionamento acima da força para derrotar um oponente. A arte moderna mais próxima que você pode tentar comparar é o Bujinkan Taijutsu, mas mesmo isso é um exagero. A dele é mais condicionada à sobrevivência e resistência do que o avô me contou sobre isso. Esperando por suas aberturas e terminando-as em um piscar de olhos, não importa o que ele tivesse que fazer para criar uma ou tirar vantagem dela. Mesmo que isso colocasse em risco e lhe causasse ferimentos, não importava. Ossos quebrados, cortes e contusões poderiam e iriam curar, portanto, tudo era irrelevante para ele, desde que a vitória viesse. Não para a competição, apenas para viver. Eles não foram os únicos a ver. Kenichi e o Kita chegaram no final da luta ao lado de um prédio. O Kita não podia acreditar que tinha visto Takeda ser derrubado daquela maneira. Ele passou pela mão direita de Takeda? Ninguém pegou a mão direita de Takeda desde que ele se juntou a Ragnaro. Ele conseguiu fazer isso com apenas uma direção de movimento disponível para ele. Naruto continuou segurando seu braço e mordendo o lábio quando sentiu Takeda se mexer embaixo dele e percebeu que estava consciente novamente. Aparentemente, tinha sido apenas um flash-co. Mas seu braço esquerdo estava tão inútil quanto seu braço direito, embora estivesse livre. Por que você não está tentando revidar ou se levantar? Você ainda tem o esquerdo. Ele era realmente tão honrado que nem usaria a esquerda para se levantar ou sair de um cenário como esse.
Concedido, se Takeda tivesse tentado se levantar, Naruto teria esmagado o pulso direito sob o calcanhar, mas esse não era o ponto. Não posso. Takeda reclamou enquanto estava no chão, meu braço esquerdo está pior do que o seu. Mesmo que, por enquanto, o seu esteja ferido e seja basicamente apenas um peso morto do ombro para baixo, pelo menos você ainda pode usá-lo. Ele olhou com ódio para seu membro inútil. Eu costumava ser um boxeador novato durante a maior parte do ensino médio, mas um dia acabei me machucando tanto que tive que parar. Tudo porque decidi travar uma batalha por um amigo. E ele alguma vez se lembrou de mim depois de tudo dito e feito? Não. Neste ponto, Naruto se afastou do braço direito de Takeda e simplesmente ficou por perto enquanto ele se sentava e falava. É por isso. Takeda disse, socando o chão com a mão direita, o suficiente para provocar um baque surdo da terra. É por isso que colocar qualquer coisa ou alguém à frente de você só vai custar caro no final. Eu perdi minha esquerda braço, minha mão poderosa, para alguém que nem mesmo reconheceria minha existência depois que parei de lutar boxe profissionalmente. Se você arriscar o pescoço por um amigo, está apenas pedindo que me cortem a cabeça. Pode ser. Naruto disse, surpreendendo Takeda quando ele se sentou no chão com ele de onde ele estava anteriormente. Você provavelmente está certo. Lutar por algo diferente de mim provavelmente acabará com algo terrível acontecendo comigo algum dia. Afinal, aconteceu com seus pais, mas isso não vai mudar quem eu sou, Tebaio. Isso não faz sentido. Takeda disse. Você quer acabar como eu? Siga meu conselho, garoto. Mesmo se você fizer o possível para nunca decepcionar as pessoas, isso não significará nada. Meus flash raio de sol, o mundo não se importa. Mesmo se você estiver certo, e as pessoas pelas quais eu vou lutar não farão isso por mim. Naruto disse, antes de balançar a cabeça com o pensamento. Ele e Kenichi já haviam lutado lado a lado, embora ele fosse relativamente novo nisso. E ele só podia ter pena dos tolos contra eles quando ela se envolvia. Eu não quero acabar sendo algum tipo de pessoa desprezível que não acredita em ninguém nem em nada. Qual é o ponto? Quero dizer, e o seu amigo ali? Naruto apontou para o Kita, que não havia saído e, de fato, se aproximou deles assim que a luta acabou. Na verdade, Takeda parecia legitimamente surpreso com o fato de o especialista em judô ter permanecido após sua derrota. Ele esperava que o Kita tivesse saído para contar a Kisara sobre sua perda no momento em que ficou claro que Naruto o havia subjugado desde que ele aparentemente viu. O Kita, o que você? Você acha que eu simplesmente sairia assim? O Kita disse asperamente, dando um tapa na nuca de Takeda. Não é só porque deveríamos ser o trio técnico ou o que seja que eu saio com seu idiota. Se isso fosse verdade, estaríamos perto daquele idiota Koga muito mais. Ele então notou como o rosto de Ukita estava vermelho, especialmente ao redor do nariz e que Shirahama Kenichi também estava lá, movendo-se para ajudar Naruto a se levantar, puxando de pé pelo braço bom. Você perdeu também. Esse não é o ponto, seu bastardo. Você não está sozinho. Vocês dois vieram aqui sozinhos. Kenichi interveio, ainda observando Naruto cuidar de seu braço esquerdo ferido que estava doendo de seu último ataque. Não é a melhor ideia dele. Normalmente, lutamos contra Ragnaros em matilhas inteiras, e eles fogem quando fica claro que vão perder. Vocês dois fizeram isso juntos e ele ficou. Eu ia atacá-lo e jogá-lo de cabeça para baixo também. O Kita se vangloriou com orgulho, esquecendo por alguns segundos que eles deveriam ser inimigos, o Punk. Kenichi lançou-lhe um olhar seco. Ele não queria balançar o barco ainda mais, mas ainda assim, eu já ganhei de você. Que bom que você não fez isso. Naruto brincou, só porque meu braço está machucado não significa que eu ainda não possa me esquivar. Ele suavizou sua postura enquanto se levantava do chão. Eu não sei o que levou vocês a serem punks, mas vocês não são como os outros caras que eu tive que lutar. Por que você está com Ragnaro? Por que meu braço está paralisado e não há nada que eu possa fazer a não ser lutar? Ragnaro me queria, então entrei há alguns meses. Por que fui expulso do clube de judô no final do período escolar do ano passado pela maneira como luto? Então entrei. Bem, eu acho que vocês são melhores do que uma gangue de rua estúpida. Naruto apontou para Takeda em particular. Eu juro por Deus, eu quebrei seu braço. Eu tive que fazer isso. Eu te chutei o mais forte que pude e aquela coisa estava bem ao seu lado. Você não poderia ter se preparado para isso e você nem virou o caminho certo para pegá-lo só para poder me acertar de volta. Isso é difícil.
Takeda colou seu sorriso normal de volta em seu rosto com um pouco de risada sem humor. Bem, para todos os efeitos e propósitos que você possa ter. Eu não sei. Não posso sentir isso. Eu disse a você que não posso usá-lo. Está paralisado. O Kita ajustou desconfortavelmente seus óculos de sol em seu rosto e Naruto parecia absolutamente pálido. Então ele poderia ter causado ainda mais danos ao braço de Takeda, e ninguém poderia saber disso na hora. Precisamos ir ao médico. 20x. Mais tarde naquela tarde. A escola é um lugar realmente inseguro. Kenichi disse em voz alta quando eles se encontraram de volta à clínica em que estiveram não muito tempo atrás. Você lutou no ginásio clube. Ele então olhou para Mil. Você o viu lutar com o braço quebrado. Muito apropriadamente, ela parecia bastante envergonhada em admitir isso, mas ela não iria mentir sobre isso. Eu sabia que ele poderia lidar com isso, e eu não queria parecer muito estranho para o clube, já que todos estavam saindo no momento. Ter seu convidado do dia entrando em uma batalha do lado de fora da sala do clube era intimidador o suficiente. Eu não achei que ele o acertaria com seu braço ruim de verdade. Kenichi então olhou para Naruto e balançou a cabeça para ele. Sim, isso não parece muito inteligente. Na possível defesa de Naruto, seu cérebro meio ineficaz para começar e provavelmente estava ainda mais entorpecido por toda a bonita pele feminina aparecendo por toda aquela sala no momento. Está bem. Naruto disse, escolhendo sentar ao lado de Ukita para amenizar qualquer paranoia que Kenichi teria sobre o grande jovem estar lá também. Se Naruto de todas as pessoas não estava colocando uma boa distância dele, provavelmente não era nada para se preocupar. Akizami disse que eu tenho que manter essa coisa por um mês. Dane-se. Eu posso correr alguns riscos com isso. Ou, sim, parece certo para este lugar. Naruto disse, ao ouvir Takeda gritar de dor na outra sala, eu sinto sua dor, irmão. Seja forte. Kenichi até juntou as próprias mãos em uma dor momentânea, tendo sido submetido ao pseudo-sadismo de seu astuto e despretensioso sensei também. O Kita, ao contrário de todos os outros ali, não estava apenas passando aquele grito de dor como apenas algo que acompanhava um remédio dolorosamente eficaz. Viemos aqui para tratar o braço esquerdo de Takeda no caso de você quebrá-lo, certo? Sim. Esse é o que não deveria sentir nada porque está paralisado. O silêncio caiu sobre todos na sala que perceberam o que isso significava antes que todos os 4 adolescentes adeptos do combate se levantassem de suas cadeiras e saíssem correndo da sala de espera para os fundos. Quando o braço esquerdo de Takeda Iki foi visto realmente se movendo, os planos originais depois da escola de ir ver a casa de Naruto foram completamente esquecidos. 20x. Alguns dias depois, em outro lugar da cidade, Riverside. Este vai ser um daqueles dias. Shikamaru pensou consigo mesmo quando se viu encurralado debaixo de uma ponte por vários capangas de Ragnaros que o encontraram logo após o término da escola. Eu tinha que saber que esse tipo de coisa iria acontecer eventualmente. Mas isso não torna menos problemático. Este é o cara. O aparente líder do bando disse enquanto olhava para Shikamaru. Por que diabos teríamos que estar atentos a esse perdedor magro? Ele tinha cabelo preto comprido e desgrenhado e usava calça azul com cinto de corda e um sobretudo aberto para aparentemente mostrar sua musculatura. Parece que ele está a um segundo de tirar uma boa soneca. Eu estaria se você não tivesse me trazido até aqui. Shikamaru pensou consigo mesmo revirando os olhos. Ele não conseguiu bloquear o bocejo que escapou de sua boca e, aparentemente, seu público atual não era fã disso. Então, o que vocês querem comigo? Ouvir esse cara realmente falar, e ouvir que ele não parecia nem um pouco com medo não caiu bem com o líder desse grupo, pois ele ergueu o punho para Shikamaru. Ei, eu não disse nada para você, então espere para falar até ser falado. Diga a ele, Tsuji. Eu estou, então relaxe. O mencionado Tsuji Shinozuki disse antes de voltar sua atenção para Shikamaru. Agora, eu deveria ver se você queria um lugar no Ragnaros por algum motivo, mas não vejo o que você tem, então vou apenas praticar em tu. O jovem de aparência grosseira jogou fora o casaco para mostrar que não estava usando camisa por baixo em meio aos aplausos de seus subordinados. Espero que você aguente pelo menos um soco. Posso ir? Eu realmente não quero ter nada a ver com isso. Os fracos não escolhem o que querem. Alguém tem que pagar por desperdiçar meu tempo e, como não tenho influência suficiente para enfrentar um dos punhos, cabe a você. Tsuji disse, ficando em uma posição de luta. Olha, você pode usar sua lógica retardada violenta no resto desses caras se quiser,
mas eu só quero ir para casa. A propensão de Shikamaru para insultar as pessoas que o impediam de ser um preguiçoso não foi necessariamente muito bem neste caso. Tsuji rosnou de raiva e correu para Shikamaru. Você não pode dizer coisas assim sobre as pessoas e sair impune. Agora lute. Eu não soco ou chuto. Não é realmente minha coisa. Shikamaru disse, levantando as mãos aparentemente como uma forma de se defender defensivamente, mesmo enquanto se movia para trás para evitar que Tsuji o alcançasse perto o suficiente para socá-lo. Eu realmente não sei artes marciais, ou muito sobre brigas. E eu também não sou de apanhar. Então para que serve você? De repente, Shikamaru parou em seu calcanhar e o punho de Tsuji passou por suas duas mãos. Com um movimento rápido de suas mãos, Shikamaru se esquivou do soco enquanto mantinha os braços acima da cabeça antes de jogá-los para baixo e para frente. Tsuji não tinha ideia do que estava acontecendo antes de encontrar o mundo virado de cabeça para baixo e ele cair de cabeça. Que diabos? Um dos subalternos do Ragnaro disse incrédulo ao ver seu chefe ser jogado no topo de sua cabeça. Ele nem tocou nele. O que aconteceu? Eu te disse. Shikamaru disse, passando alguns passos por Tsuji com as mãos nos bolsos. Eu não gosto de socar ou chutar, e não sei muito sobre artes marciais, é muito problemático. Esses dias acabaram. Os olhos de Shuji de repente se abriram e ele rapidamente girou de costas para tentar varrer as pernas de Shikamaru, mas o garoto de cabelo de abacaxi pulou e virou-se para trás para evitá-lo. Ele não era o ninja mais rápido ou ágil do mundo, mas ele poderia fazer um flip, se nada mais. Pulando de costas do chão, Shuji juntou as duas mãos na frente de seu corpo e disparou ambas as mãos para frente naquele movimento para mirar no rosto de Shikamaru, mas com outro movimento rápido de suas mãos em torno dos pulsos do menino. Shikamaru apenas passou por ele e continuou andando. O executivo do Ragnaro não conseguia soltar as próprias mãos uma da outra, como se estivessem presas por aço. Que diabos? Esse cara me bateu com barbante? O que você fez? Me tirou dessa. Não sei. Ganhou. Shikamaru falou lentamente enquanto se afastava. Eu não sei como fazer nada do que eu disse, mas a única coisa que eu sei fazer é vencer. Ele então olhou em volta para os outros ainda aparentemente prontos para lutar. Eu nem gosto de fazer isso, porque vencer geralmente é uma chatice também. Só causa mais problemas. Com a mão direita ele fez um forte movimento de puxão no ar, e vários pares de pernas tropeçaram, forçando-os a tropeçar em outros que não haviam sido perturbados. Ei, não deixe aquele cara fugir! Tsuji ordenou, tentando encontrar uma maneira de libertar as mãos ou algo assim. Isso não acabou. Isso não foi uma luta. Mas isso não importava porque Shikamaru já estava no meio do caminho. Corra quando puder, lute quando precisar. Em seguida, execute novamente. Isso está ficando fora de controle. Shikamaru pensou consigo mesmo enquanto continuava a colocar distância entre ele e o pequeno grupo de gangster que ele havia amarrado. O que eu fiz? 20x. Armazém escondido na cidade. Um ninja, você disse. Um jovem de aparência astuta com cabelo roxo e óculos redondos e finos disse enquanto estava sentado confortavelmente em uma cadeira que dava para a maior parte das instalações disponíveis apenas para os 8 punhos de Ragnaro. Ele usava um terno branco com um lenço amarelo sob a gola e um par de luvas pretas com um numeral I nelas. E você tem certeza disso? Sua pergunta foi respondida com um aceno de cabeça por Freya, que estava diante dele calmamente em uma aparente reunião de alguns dos punhos. Kisara não consegue prendê-lo, e pelo que seus subordinados dizem sobre lutar com ele, diria como muito. Há rumores sobre o Uzumaki Naruto ser um. Eu mesmo o vi se mover. E você não o destruiu? Entrando na conversa estava um jovem com cabelo azul claro, quase prateado, penteado para trás com uma faixa amarela e um par de óculos tipo rede sobre os olhos. Suas roupas consistiam em uma roupa preta justa sob um casaco marrom grande e aberto. Suas mãos foram enfiadas nos bolsos, mas ele puxou uma para ajustar os óculos e revelar uma luva preta com um numeral para a quarta nela. Freya, você está ficando mole com a gente. Isso será o suficiente, Loki. O jovem de terno branco disse para impedir uma possível discussão. A última coisa que Ragnaro precisa é de brigas internas em um momento como este. Você conhece as regras. Não provoque brigas com outros punhos sem a permissão de Kensei-sama. Claro, Odin-sama. Loki disse com um grande sorriso e uma reverência arrebatadora, quase jocosa na natureza esplendida do gesto. Só estou dizendo. A última coisa que quero é que Ragnaro caia. Você estava dizendo Freya?
Ela não estava realmente dizendo nada, mas com a bola jogada de volta em seu caminho, Frey apenas franziu os lábios para Loki, escapando do escrutínio de Odin por enquanto, as armas que ele usa, a maneira como ele pode evitar situações indesejáveis, e todas as outras coisas. Isso não é como as escolas modernas que afirmam estudar e ensinar ninjutsu. Há algo testado sobre isso. Um sorriso calmo cruzou o rosto de óculos de Odin enquanto ele empurrava seu próprio punho contra sua bochecha preguiçosamente. De acordo com meu mestre, os verdadeiros ninjas são notórios por não mostrar absolutamente nenhuma lealdade a qualquer pessoa ou organização fora de seu próprio círculo fechado. Mas a maioria dos jovens, alguns estão bem protegidos da descoberta até que tenham idade suficiente para prosperar por conta própria. Muitos nunca chegam tão longe. Sua expectativa de vida é extremamente baixa, mesmo no que diz respeito aos artistas marciais. Um lote dedicado apenas recebendo ordens absolutas próprias. Eles eram uma espécie de canhões soltos, porque não podiam permitir que nada substituísse os interesses do lugar que os criou. Nunca foi possível determinar com quem eles estavam e por quanto tempo duraria essa relação de trabalho. De acordo com seu mestre, apenas os melhores podiam vagar livremente e representá-los das sombras. No decadente mundo subterrâneo das artes marciais, eles eram abertamente perigosos, nenhum representando Katsujinkin ou Satsujinkin, não se aliando a nenhum lado e trabalhando contra ambos para o que quer que os beneficiasse. Conseguir um jovem, ainda não totalmente insinuado no estilo de vida e nas expectativas de seu clã no mundo exterior, era uma espécie de tesouro que seu mestre procurava há anos, por uma razão que ele nunca conheceu ou entendeu. O propósito de era quase impossível de fazer devido ao zelo que a maioria dos pais ninjas tinha em proteger seus filhos e manter sua presença a salvo do mundo das artes marciais até que estivessem realmente prontos para enfrentá-lo pelo bem do avanço do clã. Então, na sua opinião honesta, Freya, Odin continuou a dizer. O que você acha? Ele derrotou Takeda, o perfurador. Freya disse, cruzando os braços sobre o peito enquanto informava seus companheiros de seus acontecimentos. O ex-boxeador com a esquerda inútil? No que diz respeito aos subordinados, isso era impressionante, mas no nível do punho, Loki estava convencido de que não era muito para reconhecer, isso não é tão grande. Com um braço quebrado. Frey acrescentou tardiamente, propositalmente tentando chegar até Loki depois que ele tentou colocá-la no local apenas um momento antes. Foi bom sentir o aborrecimento crescer nele, na verdade. Que Kizar havia quebrado em questão de dias antes, bem no início da luta. Ele aparentemente continuou e conseguiu um empate. Contra nosso mais novo punho. Foi realmente intrigante ouvir mais sobre. Odin realmente se levantou com as mãos casualmente nos bolsos enquanto fazia. O que achamos dele? Ele já declarou explicitamente que não se juntará a Ragnaro. Freya sabia disso pela correspondência que sua gangue e a gangue de Kizara mantinham entre si. Eles ainda eram relativamente próximos, embora o último tivesse deixado as Valquírias meses atrás para ir sozinho, de acordo com suas regras. Odin-sama, isso significa ponto. Que ele não pode ser usado contra nós. Odin terminou por ela. Ele conhecia suas próprias regras. Ragnaro não podia simplesmente deixar os bons lutadores vagarem fora de sua influência. Eles estavam se preparando para um conflito pendente contra os melhores lutadores de sua faixa etária e não precisavam de nenhuma pessoa de interesse em potencial para ser usado contra eles em sua própria base de operações em sua cidade natal. Loki, por favor, encontre a maneira mais fácil de obter para ele. Loki apenas sorriu e se virou para sair do armazém para começar a trabalhar. Isso é tudo que você quer que eu faça? Basta encontrar a maneira mais fácil de chegar até ele? Nada mais? Isso não parece muito difícil. Se você encontrar uma abertura, mostre alguma iniciativa, se quiser. Vou mostrar iniciativa, tudo bem. Loki pensou consigo mesmo ao sair para a propriedade do lado do porto fora do próprio armazém, claro. Não é um problema. Vou mostrar toda a iniciativa que preciso para tirar tudo isso de você. Um estrategista como eu seria um líder muito melhor do que alguém como você. Frey apenas observou o estrategista suave sair e deixou seu olhar permanecer nele por algum tempo antes de se voltar para o aparente líder do Ragnaro. Ela não confiava nele, ou em muitas pessoas em Ragnaro, mas Odin era forte. Extremamente forte. E questionar abertamente e caluniar outros punhos era proibido. Odin-sama, há algo sobre o Uzumaki Naruto que você conheça? Algo que torna uma mera revista de divisão interessante?
Oji não respondeu a princípio, descendo da posição elevada de seu assento antes de passar por ela casualmente. Ninguém jamais adquiriu as habilidades de um ninja de verdade por várias razões no passado. Se não chegarmos até ele antes que a guerra de gangues para a qual tenho reunido a Liga dos Oito Punhos comece, eles mesmos o levarão, de alguma forma, de alguma forma. Ele sabia que isso era verdade. 20x. Acho. Naruto espirrou para segurar um cano excessivamente pesado em seus ombros enquanto estava no meio de uma estranha dança de agachamento e chutes. Seu equilíbrio foi perdido e ele foi forçado a cair de costas, jogando sua carga no chão do dojo do porão. Maldito braço! Provavelmente era uma ideia melhor esperar para fazer isso quando ele tinha os dois braços para ajudá-lo a firmar o peso. Mas ei, um cara tinha que treinar quando se machucava de alguma forma. 20x. Mais tarde naquele dia, Ryozanpaku Dojo. O melhor mestre de karatê não letal do mundo só poderia fazer sua melhor versão de pavão como um pavão que ele poderia achar possível para si mesmo, já que Kenichi estava trabalhando duro na rigorosa tarefa de lutar com Mil, a quem ele nunca conseguia acertar. Ever, um praticante de judô e um especialista em taekwondo em uma semana? Devo estar fazendo algo certo. Mas aparentemente não agora. Pare de recuar e contra-ataque. Ele latiu com autoridade. Estou tentando. Kenichi respondeu, bloqueando um chute alto que quase interrompeu totalmente sua postura. Talvez se ele não se encontrasse constantemente enfrentando a aparente máquina de luta feminina definitiva, ele veria uma chance mais fácil. Eu já teria feito isso se pudesse. Falar atrapalha sua concentração. Mil respondeu com 5 socos rápidos que não ajudaram Kenichi a encontrar sua abertura. Ele tentou agarrar um membro para tentar um ataque de jiu-jitsu, mas nada saiu disso. Como quando ele pensou que tinha manga do kimono dela e se virou para jogá-la, Mil o chutou nas costas e o derrubou. Uma rolagem para frente ajudou-o a permanecer nele, mas ao se virar ele descobriu que Mil já havia se preparado para tirar vantagem de sua momentânea falta de manter os olhos nela. Ela já havia pulado em sua direção e girado o corpo para prender a parte de trás do joelho sob o queixo dele e ao redor do pescoço dele. Toda aquela força gerada o tirou do chão, onde ele foi completamente sufocado pela coxa e panturrilha de Mil. Certamente havia maneiras piores de ter o oxigênio roubado, mas, mesmo assim, isso significava que ele havia perdido. Para não perder a consciência, ele bateu, esperando que Sakaki não dissesse algo sobre ninguém deixá-lo fazer isso em uma briga de rua. Com um revirar de olhos e um grunhido, Sakaki gesticulou para Mil deixá-lo ir, deixe-o levantar. Assentindo obedientemente, Mil fez exatamente isso e sentou-se de lado de joelhos por enquanto esperava ser dispensada para retornar ao seu próprio treinamento com o avô. Garoto, você precisa se acostumar mais com os movimentos dela. Lutar alguém com o tempo deve ficar mais fácil, mesmo que vocês dois aprendam novos truques porque mantêm os mesmos maneirismos. Uma surra era boa para manter um homem humilhado de vez em quando, e era por isso que, depois dos aquecimentos, lutar contra Mil era a primeira coisa na agenda do dia. Kenichi poderia estar tão acostumado com ela quanto quisesse. Se ela pudesse lutar em círculos ao redor dele, ela poderia lutar em círculos ao redor dele e não havia muito sabendo como ela faria isso mudaria isso. Ele não disse isso, claro, porque Sakaki poderia matá-lo. Posso arranjar um sparring que não me vire do avesso. Kenichi pensou consigo mesmo, a cabeça ainda girando. Ele não queria brigar com Mil. Essa era a última coisa que ele queria fazer, mas a primeira coisa também era bastante, física. Tudo bem, Mil, acabou. Sakaki disse, desejando ter tomado uma cerveja no momento, vá treinar com o ancião, tenho que trabalhar com o garoto aqui. Ela assentiu e se levantou para deixar o prédio do dojo, acenando para Kenichi antes de sair e voltar para a casa principal para encontrar seu avô. Trotando para dentro, ela viu Apachai sentado perigosamente perto da TV e imaginou que ele ficaria bem lá até que ela terminasse o treinamento e pudesse começar a preparar o jantar naquela noite. Antes que ela pudesse sair da sala principal e chegar aos aposentos de Ayato, ela encontrou sua visão preenchida com Shigure pendurado por suas pernas de cabeça para baixo na viga de suporte, dando-lhe um olhar direto. Ela parecia estar esperando algum tipo de resposta e, felizmente, Mil sabia o que ela queria sem que ela dissesse nada. Desculpe. Ele voltou para casa para cuidar do braço hoje. Isso foi o que Naruto disse a eles. Qualquer pessoa que o conhecesse melhor poderia traduzir isso para ele dizendo que iria treinar, embora estivesse ferido. Acho que você pode tê-lo assustado um pouco demais. A expressão dela não mudou,
mas Shigure suspirou e voltou a ficar pendurado na viga de suporte ao invés de no nível do chão do prédio como todos os outros. Ela ensinou Kenichi quando as aulas estavam disponíveis, mas na maior parte do tempo tudo o que ela fazia era ficar e assistir. Ele a tratou como um sensei porque ela o ensinou, mas as armas não eram sua escolha, e eram a paixão dela. Achei que ele estava ferido. Ele é. Você disse que ele lutou, recentemente. Ele fez. Ele ganhou sem usar. Bem, Naruto usou seu braço. O ruim, então isso teria sido uma mentira completa. Bem, ele ganhou. Um olhar astuto apareceu em seu rosto ao perceber que Shigure estava realmente sombrio. Por mais difícil que fosse acreditar, você quer treiná-lo? Por que você simplesmente não disse isso a ele? A abordagem direta poderia ter funcionado melhor. A resposta não veio de Shigure, mas do avô de Mil. Seu amigo tem uma grande desconfiança em relação aos adultos, quer ele saiba disso ou não, provavelmente devido ao fato de que a maior parte de suas relações com eles eram conosco. Bastante dito pelo olhar no rosto de Mil. Ela entendeu, porque até recentemente todos os seus negócios com os mestres envolviam ele chutando o rabo dele. Se esse era realmente o motivo, não é de admirar que ele sempre parecesse tão nervoso no dojo o tempo todo. Em retrospectiva, essa era provavelmente a razão pela qual ele sempre ficava tão nervoso em ir para lá, disposto a se esquivar a todo custo. Ayato continuou. As chances são de que o último encontro de Shigure com ele também não ajudou muito a aliviar isso. Shigure nem se incomodou em olhar para baixo de onde ela estava. Eles disseram a ela para segui-lo desde a escola e descobrir onde ele morava. Ela imaginou que o próximo passo lógico seria falar com ele, e essa era a maneira mais direta que ela poderia pensar para fazê-lo ficar quieto. Você invadiu a casa dele, querida. Não queria assustá-lo. Foi feito puramente com a melhor das intenções, com certeza. Assim como o interesse e um toque de empolgação em poder realmente ensinar algumas técnicas para alguém como todos os outros estavam ensinando. Ela o vira tentar outras coisas antes, durante os momentos em que ele brigava com Mil. E foi intrigante, porque ele era muito cru. Autodidata basicamente em tudo isso, e ela sabia porque isso transparecia até na maneira como ele segurava uma Rikiguzari outro dia. Era o que parecia confortável em vez do que parecia apropriado, e a irritou um pouco vê-lo fazer isso. Quando Mil entrou na sala de estar de seu avô e se preparou para ele instruí-la para o dia, ela se perguntou em voz alta, o que há com um súbito interesse em Naruto-kun? Ela o achava interessante, mas apenas por curiosidade, já que ele era o único garoto de sua idade com quem ela mantinha um relacionamento semi-cordial. Parte de sua apreensão em mostrar muito rosto pode ter algo a ver com o fato de que, até recentemente, ninguém ali além dela parecia prestar atenção nele, a menos que ele estivesse tentando invadir, e nenhuma daquela atenção jamais fora particularmente importante. Sido sociável. Tudo o que posso dizer no momento é que é muito mais do que apenas o uso de armas chamando a atenção de Shigure. Ayato respondeu de forma bastante enigmática, agora vamos começar. Deixando de lado a estranha resposta a essa pergunta por um tempo, Mil estava preparada para receber sua instrução para a tarde. É melhor agora que nenhum de vocês se lembre.